Olá, muito boa noite. Hoje, dia 21 de novembro de 2022, você está no canal Todo Poder Emana do Povo, Jornal da Noite. Eu sou Alan Lopes e hoje nós vamos falar sobre as últimas notícias que ocorreram durante o dia. E para isso eu já quero trazer aqui para a bancada meus amigos analistas políticos. Alex Canuto, boa noite, Canuto. Boa noite, Alan. Boa noite, Spinelli. Boa noite, nosso convidado que estreia hoje também, o Ivan. Boa noite a você que sempre acompanha a gente aqui no canal Todo Poder Emana do Povo. Boa noite também, meu amigo Maurício Spinelli. Alan, boa noite, Canuto, nosso amigo convidado especial de hoje e toda a nossa incrível audiência. Bom, boa noite, Ivan. Como vai? Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Boa noite, Alex, Spinelli. Boa noite a todo mundo. Bom, vamos lá. Hoje, durante o dia, nós tivemos a edição da manhã, repercutimos muita coisa, principalmente sobre a fala do desembargador Sebastião Coelho, que foi uma fala muito forte. Se tivermos tempo ainda, vamos colocar aqui para quem não teve oportunidade de ver durante o dia. Mas nós vimos aí algumas notícias acontecerem ao longo do dia, nós tivemos conhecimento. E uma delas, já vou começar falando sobre ela, é que o ministro Alexandre de Moraes determinou ao Itamaraty que cancelasse o passaporte do jornalista Alan dos Santos. Vamos ler aqui a notícia. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira o cancelamento do passaporte do jornalista Alan dos Santos. A decisão foi formalizada em ofício encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores. Originalmente, a informação foi divulgada pelo site Metrópolis e, posteriormente, confirmada pelo site da Jovem Pan. Em nota encaminhada à reportagem, o Itamaraty confirmou o recebimento do documento determinado que o passaporte de Alan dos Santos seja cancelado. O Ministério das Relações Exteriores recebeu o ofício do STF determinando o cancelamento do passaporte em questão, diz o Ministério, completando que a pasta não se manifesta sobre casos concretos de cooperação jurídica em andamento. Também questionada pela reportagem, a assessoria da Suprema Corte afirmou que o processo é sigiloso. Não temos informações. Além de solicitar o cancelamento do passaporte, Alexandre de Moraes também determinou a inclusão do documento no módulo alerta e restrição do sistema de tráfego internacional, o que deve impedir o deslocamento de Alan dos Santos para outros países, além dos Estados Unidos, onde vive atualmente. O jornalista teve prisão preventiva ordenada por Moraes em outubro de 2021, após o ministro atender a um pedido da Polícia Federal. Considerado foragido, Alan dos Santos é investigado pela suposta divulgação de notícias falsas e por ataques a membros do Supremo Tribunal Federal, blá, 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 blá. Bom, isso aqui é o que diz a reportagem. Bom, eu vou começar hoje pelo Spinelli. Spinelli, me parece aqui que há uma clara perseguição do ministro Alexandre ao Alan dos Santos, não é de hoje que ele tenta essa caçada ao Alan dos Santos, ao jornalista Alan dos Santos, e muitas vezes ele não conseguiu ter êxito, justamente porque tentou colocar na lista da Interpol e a polícia, como é que é o nome lá do órgão, esqueci, que se negou a colocar. Me lembra aí, Canuto, você que está mais esperto, como é que foi lá o nome do órgão que se negou a colocar o Alan na lista da Interpol, na lista vermelha? Enfim, vou lembrar aqui, daqui a pouco eu falo. Tudo bem. E aí ele continuou a essa caçada. Vocês não estão lembrando, não, que houve uma determinação para o Alan dos Santos ser colocado na lista da Interpol, só que foi negado pelo governo americano, não colocou, porque, segundo eles, esse tipo de justificativa por conta da questão de falar, de criticar, não é motivo para o cara ser incluído na lista da Interpol. Então o governo americano não permitiu. Tem o nome do órgão, depois eu vou lembrar aqui. Enfim, mas a caçada continua. E agora o cancelamento do passaporte, algo inédito. Eu, pelo menos, nunca vi isso aqui. Canuto, começo contigo. O que você me diz sobre essa caçada que não termina nunca?
Tá aqui, ó. O pessoal botou aqui, ó. FBI, é isso aí. Pronto. O FBI não aceitou a entrada do Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol. Obrigado, pessoal. Canuto, abre seu microfone, por favor. Esqueci isso aqui, desculpa. Bom, vamos lá. É uma caçada mesmo, é pessoal, não é jurídico, porque durante a visita dos senhores ministros do STF aos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes foi lá na porta, o Alan dos Santos foi na porta do hotel onde estava o Alexandre de Moraes e falou, vem me prender. E ele falou o seguinte, ó, quando o presidente Bolsonaro veio aqui, ele me cumprimentou, e lá no Brasil a esquerda inteira foi para a internet dizer que o presidente Bolsonaro deveria ter dado voz de prisão para o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Então ele filmou, o Alexandre de Moraes foi aqui na porta do seu hotel, desce aqui e me dá voz de prisão, nesse momento. Quer dizer, escarneceu, mostrou como o Alexandre de Moraes não tem autoridade nenhuma e como esse pessoal da esquerda só fala bobagem. Aí, para se vingar disso, é claramente para se vingar, é claramente que o Alexandre de Moraes toma uma decisão dessa, sabe, uma decisão tomada, assim, exercendo o ato que deveria ser ato da atribuição do seu cargo, mas para satisfazer sua necessidade pessoal. Pesquisa no Código Penal o crime de concussão, que é fazer isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. É crime comum. Tá lá. Aí ele quer tirar o passaporte do Alan dos Santos. Atrás, na verdade, ele pediu para a Interpol colocar na lista, a Polícia Internacional colocar na lista. O FBI, quando ele pediu extradição, o FBI falou, olha, para eu extraditar um cidadão, o crime que ele cometeu no país que está pedindo a extradição tem que ser crime aqui nos Estados Unidos. E aqui a gente tem liberdade de expressão. Então o Alan dos Santos não fez nada de errado. Então não tem que... O que o Alan dos Santos fez no Brasil, aqui nos Estados Unidos não é crime. E também não é crime aqui no Brasil. Nem lá, nem aqui. Mas aí os Estados Unidos disseram, não vamos extraditar o Alan dos Santos. Por que agora ele tira o passaporte do Alan? O Alan, ele já está lá uns 2 anos, pelo menos. Eu acho que ele não tinha intenção de sair dos Estados Unidos. Mas caso ele não tenha um outro documento lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que está a situação dele, ele fez um pedido de asilo político. Enquanto o pedido não é analisado, ele deve ter um comprovante. No Brasil, o estrangeiro, quando faz o pedido, seja de asilo ou de residência estrangeira, ele ganha o RNE. Ele faz o pedido para o Registro Nacional de Estrangeiros e ganha um protocolo. Ele usa aquele protocolo até sair a carteira definitiva. Eu não sei como é que está a documentação do Alan dos Santos lá. Mas ele tem o passaporte brasileiro. Se ele quiser pegar avião de uma cidade para outra lá nos Estados Unidos, ele usa o passaporte brasileiro. Só que agora, com o passaporte cancelado, ele não vai poder mais usar e mais vai poder ser rastreado caso apresente o passaporte. Né? Saber onde ele está. Então, assim, é uma perseguição clara que o Alexandre de Moraes faz com abuso das suas prerrogativas legais, mais uma vez praticando esse tipo de abuso e mais uma vez dando causa a que seja feita a sua prisão em flagrante, seja por uma autoridade policial ou por qualquer um do povo, como disse o desembargador lá em cima do carro de som na manifestação. Cada vez mais um elemento que reforça essa tese do desembargador. Bom, Spinelli, eu vi aqui o tweet da doutora Fabiana Barroso. Ela disse uma coisa aqui, né, não é minha área, eu não sou jurista, mas ela disse uma coisa aqui que me chamou a atenção. Cancelar passaporte de brasileiro nato, é uma pergunta que ela faz, não tem como explicar essa atrocidade juridicamente. Bom, ao que me parece aqui, ele está testando todos os limites, resta saber agora o que as instituições americanas vão se pronunciar, como elas vão se pronunciar em relação a esse pedido. É claro que o pedido é feito ao Brasil, o cancelamento é feito aqui, mas quais são os desdobramentos disso lá, como bem disse o Canuto aqui, né? Me parece que pode ser, né? Pode ser, porque quando foi feito o pedido de extradição dele e a inclusão na lista vermelha da Interpol, o governo já era o Biden, e mesmo assim eles não aceitaram, né? Então, pode ser que fique mais evidente ainda que isso reforce que há realmente uma perseguição, uma caçada política, e isso seja, ao invés de trazer o resultado que ele gostaria, seja até um tiro no pé, né? Eu entendo bem o tweet da doutora Fabiana, porque realmente é motivo de espanto. A gente está vendo uma solicitação que eu, particularmente, nunca havia visto no meio jurídico. A solicitação de cancelamento de um passaporte. Já me deparei judicialmente com algumas solicitações de apreensão do passaporte. Reter o passaporte para evitar que aquela pessoa saia, em regra, por medo que essa pessoa eventualmente fuja do país. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de cancelamento. Em última análise, Alan, o cancelamento ele tem um efeito direto
na nacionalidade da pessoa e, consequentemente, também nos direitos de cidadania. Como o Canuto destacou, caso esse cancelamento efetivamente ocorra, ele ficaria limitado de poder se transladar, seja dentro do próprio país, nesse caso dos Estados Unidos, seja nos Estados Unidos para qualquer outro país. Em último caso, no caso limite, onde isso eventualmente venha a acontecer, eu acho que o Alan não teria dificuldades de provar a perseguição política. Justamente a negativa do FBI em incluí-lo na lista vermelha já é mais um indício dessa perseguição. E com isso, existe um documento pouco conhecido que é chamado de documento, é literalmente um documento de viagem. Tem um nome em francês agora que eu não estou lembrando, daqui a pouco o Canuto de repente me ajuda, que é um documento concedido pela autoridade local, justamente para que aquela pessoa possa se locomover em função de não ter um documento por circunstâncias burocráticas do país de origem. O que eu estou querendo dizer em outras palavras? Em casos, por exemplo, de problemas políticos, como é esse que o Alan vem sofrendo, um país, como por exemplo os Estados Unidos, pode oferecer um documento de viagem para o Alan, que não é o passaporte. Ele é parecido, tem o mesmo formato, tem a mesma forma de um passaporte, mas não é um passaporte, porque, vamos lembrar, o Alan não é cidadão americano. Mas ele poderia, eventualmente, viajar com esse passaporte. Isso acontece muito, por exemplo, nos casos dos apátridas, aqueles que não têm pátria. Existem algumas coisas que eu quero destacar além disso. Quais são os casos? Oi? Chama laissez-passer. Exatamente. É o laissez-passer documento. Que é o deixe passar, né? A tradução literal seria o deixe passar. Exatamente isso. O Canuto, muito obrigado. E aí, quais são os casos que existem de cancelamento e até onde eu sei são as únicas duas circunstâncias? É quando você vai até a Polícia Federal, emite o teu passaporte e não retira, depois de 90 dias a Polícia Federal vai lá e cancela o seu passaporte, e quando você é, em regra, separado da sua esposa, tem uma filha menor de idade, um filho menor de idade, e você faz uma autorização internacional de viagem, e depois, por algum motivo, você decide cancelar a permissão internacional de viagem. Como a permissão ela é anexada no passaporte, nesse caso, o passaporte também é cancelado. São as únicas duas hipóteses até hoje que eu conhecia de cancelamento de passaporte. Além disso, a gente precisa lembrar, nós estamos falando de uma pessoa que está incluída em um inquérito. Sequer processo judicial ainda existe. E todas essas medidas foram tomadas no escopo de um inquérito. O inquérito é um procedimento investigativo para se apurar efetivamente a autoria ou indício de autoria. E nada disso ainda evoluiu a ponto de se tornar um processo. Mais um detalhe importante é que os advogados do Alan sequer tiveram acesso aos autos do inquérito 4874, que é o inquérito que ele está incluído lá em função das supostas fake news. Então, é sim uma sanha pessoal, e com isso a gente está vendo cada vez mais medidas arbitrárias e completamente ilegais sendo praticadas aí pelo Alexandre de Moraes. E só uma correção, eu falei crime de concussão, eu falei errado, é prevaricação. Prevaricação que é deixar de praticar o ato ou praticá-lo de forma contrária à lei para satisfazer interesse pessoal. Eu errei aqui, estou corrigindo, eu falei besteira. É prevaricação. Perfeito, Canuto. Antes de passar para o doutor Ivan, deixa eu colocar aqui também nosso amigo Gustavo Reis, que acabou de chegar. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Alan. Boa noite a todos, nossa bancada, todo mundo que está nos assistindo aqui no Jornal da Noite. Bom, vamos lá. Doutor Ivan, o senhor que está estreando com a gente hoje aqui, queria saber do senhor, que é um jurista, como é que o senhor enxerga essa ação. Daqui a pouco a gente vai falar de uma outra ação que, inclusive, o Gustavo nos mandou pela manhã, né, que foi a própria Polícia Federal cumprindo ordem do Alexandre de Moraes em um condomínio, né, pedindo a relação dos moradores lá para o porteiro. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui, mas a gente está falando, repercutindo o caso do Alan dos Santos, que claramente é uma perseguição pessoal durante muito tempo. Eu imagino, inclusive, que essa decisão de hoje ela tem a ver com a ira, o ódio que ele deve ter guardado desses últimos dias, né, na viagem deles aí à América, né, lá em Nova York. Eu não sei, mas algo me passa na cabeça que eles devem ter imaginado que ele deve ter organizado aquilo, né, enfim, levado as pessoas para lá.
E as falas do Alan sempre são muito contundentes, muito fortes, verdadeiras em relação a isso. E a gente tem lá uma deputada federal, que é a Carla Zambelli, né, que, inclusive, junto com o Paulo Figueiredo, está denunciando também, né, lá na Corte Internacional todos esses crimes absurdos que estão sendo cometidos no país, de ofício, né, e não se vê uma alternativa para regularizar isso, para repor a ordem, a não ser, obviamente, aquele que constitucionalmente, né, foi ali integrado para isso, que são as Forças Armadas. Porque o Congresso já se mostrou acovardado, já se mostrou apequenado, já se mostrou que não tem disposição realmente para isso, e, em última instância, quando prevarica o Congresso, nos sobra, então, as Forças Armadas, que é a responsável pela reposição da ordem e da harmonia entre os poderes. Como é que o senhor enxerga esse caso como jurista, professor? Olha, foi muito bem lembrado. Eu acho que tem um ponto muito interessante que todo mundo tocou. O primeiro é sempre relembrar que esse inquérito ele é inconstitucional e ilegal. Então, qualquer coisa que surge dele já é nulo de pleno direito. Só que a gente está abstraindo, já deixou de ser direito para virar força bruta. Então, está sendo um ato de revide, sem dúvida, né? Foi logo depois da viagem de Nova York, que teve aquela participação do Alan na rua. Então, acho que guardou aquele rancor e veio para cá. E na sequência veio esse ato. E eu queria só lembrar também uma outra questão, que é assim, fora, né, já ser nulo pela própria origem do inquérito, no artigo 5º, que está sendo vilipendiado reiteradamente, mas está lá no inciso 47, existe lá penas que não são proibidas de existir no Brasil. Existe um rol de penas que são proibidas de existir no Brasil, que são pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, então pena de morte não pode existir, de caráter perpétuo não pode existir, de trabalhos forçados não pode existir, de banimento e cruéis. Essa atitude de cancelar o passaporte do Alan é claramente uma pena de banimento, porque ele foi para fora, ele tem direito de retornar, mas a partir do momento que você cancela o passaporte dele, você está banindo ele do território nacional, não só do território nacional, como qualquer movimentação fora se ele tiver um documento do país onde ele citou hoje em dia, dos Estados Unidos, para se movimentar lá dentro. Mas assim, é claramente uma pena de banimento, né, tem exatamente o caráter de pena de banimento, e é uma pena que é constitucionalmente proibida, é uma garantia fundamental, né? Artigo 5º, que infelizmente está sendo desrespeitado nos seus vários incisos, e esse é mais um deles, né? Então, assim, é inacreditável. O cancelamento, como bem pontuou o Spinelli, só pode existir em situações em que a própria pessoa voluntariamente, ou ela por omissão, por não retirar o passaporte, ou porque quando ela tira a autorização que ela deu para o menor, e aí cancela aquele passaporte menor, mas é sempre uma prerrogativa da própria pessoa. O artigo 5º, ele ressalva, ele resguarda, garante direitos e garantias fundamentais contra o Estado, dá esses direitos e garantias fundamentais em função e proteção da própria pessoa. E quando você cria, e dentro dessas garantias está lá, não pode ter pena de banimento. Cancelar um passaporte é o equivalente de pena de banimento. Então, assim, a gente vai conversar acho que depois mais sobre a questão do Sebastião Coelho, você colocou esse outro assunto, a questão das Forças Armadas. Eu acho que quando chegar esse tema, acho que eu vou avançar nele, porque ele fez uma linha de raciocínio muito interessante do ponto de vista jurídico, né? Ele falou, olha, a gente está claro que o povo está buscando, inicialmente o ideal seria achar uma solução político-jurídica, mas o Senado não vai dar essa solução político-jurídica, ele já mostrou que não vai dar, e ele construiu uma linha de raciocínio jurídica, ainda jurídica, para a gente buscar uma solução para essa situação do STF, sobretudo desse ministro que está avançando em demasia aí, né? A gente sabe que é muito além do que poderia. Obrigado, Ivan. Deixa eu passar para o Gustavo aqui e já vou ler a notícia que o Gustavo logo nos trouxe, né? Logo cedo a gente não teve tempo de dar a notícia no Jornal da Manhã, que foi o seguinte: a Polícia Federal cumpre ordem e solicita lista de moradores de um dos condomínios mais caros do Rio de Janeiro. Assustados, condôminos atribuem a ordem a Moraes. A Polícia Federal deu 24 horas para o condomínio Golden Green da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, fornecer os dados de todos os moradores do condomínio. Em áudio que circula pela internet, a amiga de uma moradora relata
que a busca teria a finalidade de bloquear contas de empresários com a desculpa de que essas pessoas estariam financiando as manifestações. Entre os moradores, do Golden Green, há diversas personalidades, como políticos, empresários, inclusive José Isaac Pérez, fundador e acionista do grupo Multiplan e um dos principais construtores de shopping centers de alto padrão no Brasil. Pérez foi um dos alvos do STF por fazer parte de um grupo de empresários que, segundo o site Metrópolis, defendia o golpe de Estado. Esse foi aquele caso, né, onde os empresários tiveram suas contas bloqueadas porque eles diziam, né, aliás, foi uma decisão monocrática do Alexandre baseada numa denúncia do site Metrópolis, né? A gente lembra muito bem. Então, mais uma vez, o empresário está sofrendo perseguição. E aqui tem o documento, né, que prova setor de inteligência da polícia, está aqui o número do ofício, 342 de 2022, ao senhor síndico do condomínio Golden Green, Avenida Lúcio Costa, 5.200, Barra da Tijuca. E ele diz aqui, assunto, solicitação de lista de moradores. Senhor síndico, no interesse da investigação em curso, solicito a lista de moradores atuais do condomínio Golden Green no prazo de 24 horas. Bom, Gustavo, você que nos trouxe essa notícia, né, fez essa investigação, que momento difícil nós estamos vivendo, né? Eu nunca pensei que um ministro pudesse solicitar ao síndico a lista dos moradores daquele prédio para investigar cada um deles. Isso parece que a gente está vivendo, né? Lá no... Nem vou falar qual a década, para ninguém interpretar mal, mas parece a SS, né? Parece a polícia, o Estado policialesco perseguindo o cidadão comum. Nem sei como a gente pode classificar, porque hoje em dia a gente tem que ter até cuidado com aquilo que a gente fala, mas é um absurdo completo e total. E eu queria só destacar aqui que o Congresso vê tudo isso de maneira covarde, silente, de joelhos, só observando todas as atrocidades que o Brasil tem sofrido, sobretudo o cidadão comum, né, Gustavo? Pois é. A gente de manhã recebeu essa informação, esse áudio, recebi de ex-morador do condomínio, desesperado e falando, olha, é verdade, a pessoa não mora mais lá, mas ainda é proprietária de um imóvel, falou, é verdade, acabei de confirmar. E aí ele me passou, o áudio me passou essa notificação da polícia, né, ao síndico, e o áudio é uma senhora, ela fala, isso está lá no site do Aliados, né, está dentro do site do Aliados o áudio, onde ela fala que ela começa a dizer que isso é por conta do Alexandre de Moraes, que vai pegar dinheiro de todo mundo, que vai apertar. Enfim, a pessoa nitidamente nervosa começa a atribuir ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, esse é o ponto. Olha que absurdo. Por conta de tudo que a gente está vivendo, qualquer coisa agora já cai na conta do Alexandre de Moraes. Pode ser que isso não tenha nada a ver com o Alexandre de Moraes. Pode ser que seja uma investigação da Polícia Federal por uma outra situação, porque é um condomínio onde mora muita gente importante, muita gente de alto poder aquisitivo, muito empresário, muito político, muita gente, muito artista. Então, pode ser que não tenha nada a ver com ele, mas já virou no imaginário popular qualquer ação, qualquer problema. Tudo que estiver em curso é culpa do Alexandre de Moraes, porque foi ele que mandou fazer. Não dá para determinar, o ofício da polícia não dá para determinar se é por conta da investigação que ele está fazendo. O delegado cita apenas uma investigação, mas essa é a sensação de vários moradores, porque eu tive acesso, conversei com vários moradores e muita gente assustada com medo que seja uma ação em relação a um suposto patrocínio aos atos antidemocráticos. Ora, os atos não são antidemocráticos, as pessoas, muitos são brasileiros, patriotas, que vão às manifestações, que se manifestam, vão à Copacabana, postam fotos nas redes sociais, etc. e tal, mas as pessoas ficam com medo. As pessoas têm pavor do que está acontecendo. E aí é muito triste a gente ver em que situação está o nosso país, né, Alain? Em que situação a gente chegou, vivendo isso tudo, vivenciando isso tudo, porque homens que deveriam se manifestar, como é o caso dos nossos senadores, até mesmo dos nossos deputados, não se manifestam, estão em silêncio. E aí a gente vai vivenciando esse horror que a gente está vivendo. É um horror.
deixa de ser... A gente está passando até de uma ditadura para um Estado totalitário, que quer saber o que você fala, onde fala, com quem fala, por que fala. É assustador isso tudo no nosso país. E aí, né, Canuto, vem essa notícia que diz que é inadmissível desobedecer ao STF, diz Rosa Weber. No momento em que a gente fala exatamente sobre essa escalada autoritária, a ministra Rosa Weber diz que é inadmissível desobedecer ao STF. Ou seja, aquele papel, né, do Estado, que a esquerda sempre trabalhou para tomar o lugar de Deus, agora foi tomado pelo STF. O STF não pode sequer ser contestado, né? Não pode ser contestado e nem desobedecido. Porque se for, a gente sabe o que eles fazem, né? Numa decisão monocrática, uma vergonha, porque eu pergunto, aonde está a ministra Rosa Weber observando tudo que está acontecendo no Brasil? Dizer que ninguém pode desobedecer, quer dizer, constitucionalmente as pessoas têm o direito livre de se manifestar, e se elas se manifestam e alguém manda prender, e alguém não quer cumprir uma prisão ilegal, essa pessoa está cometendo crime? Vergonhoso, né, Canuto? Bom, você já viu em algum outro momento da República, de 88 para cá, algum ministro do STF falar que a ordem do STF precisa ser cumprida? É a primeira vez que eu vejo. Não sei se aconteceu isso anteriormente, mas é a primeira vez. Se ela precisa falar isso, é porque já está latente, já está patente. Está na cara de todo mundo a falta de respeito e legitimidade com o STF. O povo não respeita mais. E o STF não tem mais legitimidade para mandar esse tipo de ordem. A ordem manifestamente ilegal. Pela lei, ordem manifestamente ilegal não precisa ser cumprida pelos servidores públicos. Isso está na Lei 8.112. Não precisa cumprir. Está no Código Penal Militar também. Que a ordem manifestamente ilegal não se cumpre, né? E aí eu vou lembrar um fato histórico. Em 1822, quando chegou aquela carta na mão do Dom Pedro I, carta que veio das cortes portuguesas, que era o STF da época. Na época não existia Brasil, existia o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E o STF era as cortes portuguesas. Hoje nós temos a Corte Suprema aqui, né? Mas lá eram as cortes portuguesas. Aí chega uma carta na mão do Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, dando ordens para o Dom Pedro voltar para Portugal e mandar prender o José Bonifácio, patriarca da Independência. Eu pergunto, Dom Pedro I, então era só o príncipe regente, Dom Pedro, ele deveria ter cumprido essa ordem de mandar prender José Bonifácio, a ordem do STF daquela época? Ele deveria ter acatado a ordem de voltar para Portugal? Não. Ele puxou a espada e gritou independência ou morte. Fica o exemplo do Dom Pedro para todos os agentes públicos do Brasil que ainda insistem em cumprir ordens manifestamente ilegais do STF, ordens sem legitimidade político-social para serem cumpridas. Fica o exemplo do Dom Pedro. Bom, e aí, né, vem o Mírio Leitão. Vocês conhecem o Mírio Leitão? Não, né? O Mírio Leitão é um projeto, né, de comunista dentro da redação, dentro dos editoriais aí. Olha só que absurdo, né? E aí a gente poderia perguntar até a ministra Rosa Weber por que o Mírio Leitão, né, que é o filho da Miriam Leitão, o nome dele é Mateus, né? Mas é o Mírio porque ele só fala bobagem, né? Olha só o que ele disse na revista Veja. A munição pesada que Barroso está guardando contra Jair Bolsonaro. Só uma pergunta para começar. Como é que o filho da Miriam Leitão sabe que o Barroso tem uma munição pesada contra Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta que alguém precisa responder. Ou ele está blefando, como é de costume da velha imprensa, mentir, né? O famoso acuse-os do que você faz, né? Porque eles sempre fazem isso, chamam-nos, né, de mentirosos, de criadores de fake news, mas são eles os verdadeiros criadores de mentira. Eu queria saber como é que ele sabe que o Barroso tem um arsenal pesado contra o Bolsonaro.
eu acho, né, que o Congresso deveria convocar esse rapaz, né? Eu acho que algum deputado aí da direita federal, né, deveria chamar ele lá e dizer o seguinte: vem cá, meu amigo, da onde você tirou que o Barroso tem um arsenal pesado contra o presidente Jair Bolsonaro? Você vai ter que explicar isso. Por quê? Se você está mentindo, então você vai precisar, a empresa vai precisar ser punida. Primeiro que você está mentindo contra o chefe de Estado. E o que você está falando aí é muito grave, através de uma revista, né, que tem circulação nacional e, óbvio, que é repercutido por outros veículos de comunicação, que é do Grupo Globo. Como é que você sabe disso? Você vai ter que se explicar aqui, senta aqui. Foi o Barroso que te falou isso? Ah, não? E se não foi, meu caro, você vai ter que ser processado. É óbvio, né? Você vai ter que ser processado. Agora, onde vão enquadrá-lo nisso, aí não é minha especialidade. Fato é que está aqui de bandeja, eu estou dando aqui para os deputados de bandeja, né, que vocês convoquem, né, o Matheus Leitão, filho da Mira Leitão, para se explicar como é que ele sabe que o Barroso tem uma munição pesada aguardando o Jair Bolsonaro. Ele tem que se explicar. Porque se ele não falar nada, né, aí realmente o Congresso virou mais do que piada, o que já era piada, né, que é uma vergonha. Canuto, essa imprensa a cada dia não nos surpreende, obviamente, porque eles são cretinos. O que me surpreende é a inércia e a covardia do Congresso, que vê tudo isso acontecer e não toma nenhuma atitude, né? O Congresso ele é majoritariamente formado por representantes da velha política que querem ficar de bem com todo mundo e não querem enfrentar o STF, né? Então, isso seria uma afronta ao STF. Eles têm medo, porque a maioria tem rabo preso. A maioria, se não a maioria, uma parte tem lá seus inquéritos e processos e outra parte não tem, mas pode vir a ter, porque é sujo e se fuçar, acha alguma coisa, você coloca lá um inquérito, processo e fica na mão do STF. Mais uma vez, é um modelo da República da Toga, de 88, que é um modelo obsoleto, falido, que precisa ser substituído. Então, é cobrando aí as autoridades, sempre escuta algo, ela não escuta nada, né? Cobra e fica por isso mesmo. Então, é preciso ser feita alguma coisa no Brasil, é preciso ter um modelo republicano, um modelo político que represente os anseios do povo brasileiro. O atual não está representando. Bom, e aí, né, é bom a gente lembrar, né, que nós tivemos, inclusive, eu vou ler aqui a notícia, né, a OAB do Mato Grosso e mais 10 seccionais questionam decisões do STF que bloquearam contas bancárias. Os presidentes de 10 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil protocolaram um pedido para que o Conselho Federal da Ordem tome providências sobre decisões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrante do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, segundo o entendimento, a Ordem tem invadido prerrogativas dos advogados. O grupo também pediu análise de constitucionalidade da decisão de Moraes sobre bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar atos contra o resultado das eleições. Em entrevista à Jovem Pan, nessa segunda-feira, o presidente da OAB do Mato Grosso, né, a Gisela Cardoso, analisou a situação e reafirmou que foram pedidas a manutenção das prerrogativas dos magistrados e que o ordenamento jurídico do Brasil serve ou deve ser pautado pela Constituição Federal. Abre aspas para presidente. Uma das principais preocupações da OAB é a garantia das prerrogativas dos advogados e advogadas que estão atuando, em especial, nesses processos que resultaram nesta última decisão no bloqueio de contas e outros silenciamentos de direitos. No primeiro momento, a principal garantia a ser observada é a da prerrogativa do advogado. Paralelamente, pede-se uma avaliação técnica acerca dessas decisões, no que se fere possíveis violações. Bom, é bom que se diga aqui que nós não estamos falando, né, da OAB nacional, nós estamos falando aqui da OAB do estado do Mato Grosso, onde a sua presidente,
né, está indignada, né, e é bom que se diga que toda instituição tem pessoas boas e pessoas ruins. Né? A gente sempre, quando fala da OAB, a gente tem sempre uma imagem negativa. Por quê? Porque a gente lembra sempre daqueles que estão na cabeça, como foi o caso do Felipe Santa Cruz, um comunista, que o pai era comunista. Enfim, são sempre essas pessoas que estão na cabeça. Mas não significa dizer que nos estados não existam presidentes decentes, coerentes, pela legalidade, assim como existem advogados que são associados, né, que, obviamente, são pessoas decentes. Fato é que a gente está vendo, né, está ganhando corpo, os juristas do país estão se levantando, a gente viu o desembargador Sebastião Coelho naquela fala fortíssima de ontem, os advogados se levantando, as pessoas de bem desse país, apesar, né, de parecer estarem encurraladas e serem até minoria, que não são, na verdade somos maioria, mas o que está precisando é que as pessoas se levantem, se manifestem. Essas pessoas estão começando a tomar coragem e estão mostrando não só para o Brasil, mas como para o mundo, os absurdos que estão acontecendo aqui, né? Porque o ordenamento jurídico foi rasgado, os advogados não sabem mais né, o que é pela legalidade, o que não se tem mais acesso a nada, tudo é sigiloso, e agora eles entraram, né? Essas 10 seccionais entraram, então, Spinelli, com essa ação, contestando, obviamente, as decisões que o Supremo vem tomando nos últimos meses, talvez, nos últimos anos, desde que o presidente Bolsonaro sentou-se à cadeira, né? Foi um passo pequeno, tímido, mas um passo importante. A gente não pode desconsiderar. Nós estamos falando da OAB, que, pelo menos nos últimos anos, até antes da última eleição para presidente do Conselho Federal, tínhamos obrigatoriamente demandas por parte da OAB contra o governo. Então, nós termos nesse momento presidentes de seccionais que se posicionam claramente, e vamos lembrar, estamos falando aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. São pessoas que têm devido conhecimento jurídico e entendimento para ver que essas ações praticadas pelo ministro, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, são completamente ilegais, como esta citada no próprio documento da seccional aí do Mato Grosso, que é do Mato Grosso, né, se eu não estiver equivocado, que é sobre o bloqueio das 43 contas bancárias. Mas vamos além. Eu vi no Twitter algumas pessoas perguntando por qual motivo essas seccionais não enviaram esse ofício direto para o STF. Isso é em função de uma limitação do próprio Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB é regido por lei federal, Lei 8.906, e determina que apenas o Conselho Federal é que pode se relacionar com entes federais para enviar qualquer tipo de ofício. A jurisdição dos conselhos seccionais é o próprio Estado, e, portanto, por isso que eles oficiaram, na verdade, o Conselho Federal, solicitando aí sim que o Conselho Federal se reportasse ao Supremo. Caso ocorra esse segundo passo, que infelizmente me parece pouco provável, aí sim teremos um passo grande, importante, um passo, inclusive, que vai no sentido de desmoralizar ainda mais o Supremo. Vamos lembrar que boa parte, essa é a informação do próprio desembargador que ouvimos hoje de manhã, segundo ele, 80% do judiciário não concorda com as ações praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. E eu posso garantir que esse percentual deve ser muito parecido com os advogados. A classe dos advogados, em sua maioria, não concorda com essas ações. E isso não quer dizer que 80% dos advogados do Brasil sejam bolsonaristas ou que 80% dos advogados do Brasil torçam pelo governo Bolsonaro. Mas tenho absoluta certeza que boa parte desses advogados, ao serem confrontados com essas ações ilegais do Supremo, por mais que não concordem com o governo, sabem que são ações ilegais e que devem sim ser freadas, sob risco e sob pena de irmos a passos ainda mais largos para o Estado que não é democrático e muito menos não é de direito. Bom, e aí, né, a gente lembrou da menção do desembargador, e para quem não teve oportunidade de ver durante o dia, chegou agora do trabalho,
e está buscando as informações do dia, nós vamos mostrar o vídeo do ex-desembargador Sebastião Coelho, aquele desembargador que há algum tempo atrás falou que estava insatisfeito e por isso estava pedindo a sua aposentadoria, porque, óbvio, lá dentro do órgão ele não poderia contestar como ele teve a liberdade de fazê-lo no dia de ontem. Para quem não lembra desse desembargador, eu vou colocar aqui aquele vídeo que nós mostramos dele em agosto. Aí, na sequência, eu coloco o vídeo dele de ontem, para que fique claro e vocês possam lembrar de quem nós estamos falando. Vamos lá. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vou me perguntar, por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira passada, e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso, senhor presidente. Bom, para quem não lembra, né, esse foi o discurso do desembargador Sebastião Coelho em agosto, né, quando ele participou, né, lá da posse do Alexandre de Moraes no TSE. Então ele disse ali, né, foi muito claro, que ele esperava que o discurso dele fosse um discurso que unisse, que pacificasse, mas o que ele viu foi o ministro inflamando ainda mais e ele não quer participar disso. Obviamente que ali é uma fala, ele não pode dizer tudo que ele gostaria de dizer, né, porque ele ainda estava no cargo, então ele foi usando as palavras, né, certas para evitar qualquer tipo de dano maior. Depois que ele saiu, no dia de ontem, ele fez um discurso duríssimo, que é esse que vocês vão ver agora. Eu quero dizer a vocês, com base na liberdade de expressão que me assegura a Constituição Federal, e agora já aposentado, sem as amarras da magistratura, porque a magistratura tem os seus impedimentos. Tenho visto, eu disse naquela oportunidade, que a magistratura brasileira não está feliz. Eu posso afirmar para vocês, meus conterrâneos, que mais de 80% dos juízes e juízas do Brasil, de primeira e segunda instâncias, não estão de acordo com o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. E aqui não há qualquer ofensa ao Supremo Tribunal Federal. Eu peço, inclusive, àqueles que, porventura, tiver com alguma faixa dizendo fechar o Supremo Tribunal Federal, por favor, não façam isso. Isso pode caracterizar um atentado contra a instituição. Não façam isso. Agora, retirar aqueles que não estão honrando o compromisso que assumiram é dever de todos nós. Nós devemos, me perdoe, eu falo sobre a minha responsabilidade. Não estou falando em nome de ninguém. De ninguém. Nem minha família sabe que eu estou aqui neste momento. Nem minha família. A solução será
prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Eu dou a base legal para isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes há muito não respeita a Constituição. Ele vem cometendo, e não vamos ofender o ministro, por favor. Não vamos nos manter serenos. Há muito ele vem cometendo crimes. E a Constituição Federal diz que a prisão só pode ocorrer por ordem escrita de autoridade judiciária, ou seja, de um juiz, ou em flagrante delito. Pois bem, os crimes praticados por Alexandre de Moraes estão sendo cometidos com as suas decisões. No momento que as decisões dele estão em vigor, o crime está acontecendo. Portanto, ele está em estado de flagrante delito. Aguardem. O Código de Processo Penal diz o seguinte, que as autoridades deverão, e qualquer do povo poderá, prender quem quer que esteja em flagrante delito. Eu, Sebastião Coelho, posso prender Alexandre de Moraes. Qualquer um do brasileiro poderá prender Alexandre de Moraes. Por que eu não faço isso? E por que eu não aconselho que ninguém tente fazer isso? Porque nós não temos a força necessária para fazer cumprir a ordem. Perceberam? Muito bem. O Estado Democrático de Direito do Brasil, ele está rompido. Não existe mais. O Supremo Tribunal Federal viola a Constituição. Quem deveria tomar providência? O Senado da República. Mas, infelizmente, não sei os motivos dos senhores senadores, estão quietos, concordando com essa situação. Então, vejam, o Poder Judiciário está abusando de um poder que não tem. O Senado Federal está silente. O que resta? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Resta o presidente da República, não aplauda, por favor, convocar as Forças Armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes. Muito bem. Vocês vão dizer o seguinte, mas desembargador Sebastião, fazendo a prisão do Alexandre de Moraes, os seus colegas vão dar um habeas corpus, vão soltar. O Código de Processo Penal, em seu artigo 29, estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. Assim, se alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal derem habeas corpus para Alexandre de Moraes, eles também poderão ser presos. Vai fechar o Supremo? Vai fechar o Supremo? Não, não. Convoca-se os ministros do STJ para substituir até que tudo se normalize. Não vamos desistir. Não vamos desistir do Brasil. E eu não estou tratando de política, não quero saber de política. Eu quero saber da nossa liberdade. Bom, foi uma fala muito forte, né, Ivan, sobre como o processo legal deveria acontecer, uma vez que prevaricando o Senado, prevaricando o Pacheco sobre tudo que está acontecendo, até porque já foi apresentado diversas vezes pedidos de impeachment contra ministros, já foi levado assinaturas de mais de 3 milhões de pessoas e ele botou na gaveta e trancou. Então, agora é o que a gente tem falado a todo momento. Não existe mais solução via Congresso. Essa solução terminou. O time passou. O que eles tinham que fazer era para ter sido feito lá atrás. Agora, com os avanços autoritários, já não tem mais chance disso acontecer via Congresso. E o desembargador diz aqui que, constitucionalmente,
a força que está estabelecida para repor a ordem são as Forças Armadas, né? Sim, foi uma fala bem forte e ele praticamente construiu todo o raciocínio jurídico. Assim, para quem vê, é como se estivesse falando para as Forças Armadas, para ser bem sincero. Você pega o vídeo, é como se fosse isso. Ele falou, olha, originalmente a gente queria que viesse uma solução via Senado, tem uma previsão na Constituição, o Senado pode abrir impeachment do ministro, faz o impeachment do ministro, entra nomeado outro ministro e maravilha. Mas a gente viu que as condições políticas não existem. Políticas jurídicas, também tem aspectos jurídicos, tem uma regra lá que você tem que seguir. Mas você não tem essa opção. Ele deu todo o caminho da pedra e falou, olha, já que essa opção não existe, já que ele está praticando um monte de ilegalidade, ele foi muito contundente, né? Ele foi expresso assim no nível, né? Aquela fala antiga dele eu já achei muito forte, contundente, mas ele foi sutil, porque ele era corregedor, ele teve que se segurar um pouco na fala. Essa ele foi, assim, literal, né? Ele fala em prisão, né? Ele fala em prisão, para você ver a literalidade, e ele dá todo o caminho. Ele fala, olha, obviamente não vai ser o Senado que vai resolver o problema, obviamente não vai ser o Judiciário, o próprio STF que vai resolver o problema, já que ele é o problema, né? Os membros dele, ele deixa isso muito claro, não é a instituição, não é o órgão, são as pessoas. Isso é óbvio, mas é bom deixar isso claro, né? A estrutura ela é bem formada, é uma estrutura que existe em vários países, você tem cortes supremas em todo lugar do mundo. Não é o problema da estrutura, a gente não tem que mudar a estrutura, mas são as pessoas que estão lá dentro que estão não seguindo com as ordens, com as regras, não estão respeitando aquela própria estrutura. Ela está sendo corroída por dentro porque as próprias pessoas que deveriam respeitar a estrutura, deveriam respeitar a instituição, que a gente usa esse termo instituição, não estão respeitando. Então ela está sendo corroída por dentro, a gente tem que salvar essa instituição. Ele fala como ela não vai ser salva pelo Senado, ele deu um raciocínio jurídico falando, olha, outra pessoa pode, tem todo o embasamento jurídico, outra pessoa pode dar uma ordem de flagrância, né, porque por todas essas ilegalidades, esses descumprimentos que estão acontecendo nas próprias decisões judiciais, que estão cumprindo claramente com a Constituição, e aí você tem a prisão. Se for pedido um habeas corpus por os próprios outros membros do Supremo Tribunal Federal, ele cita o artigo 29, falando, olha, então eles vão estar junto na flagrância, né, enfim, no comprometimento da ilegalidade. Então não poderia ser, e ele fala, eu dou uma saída para vocês. Então, como não vai dar para resolver, vai poder acionar o Supremo Tribunal Federal, você tem uma instância, um tribunal abaixo, né? A gente tem juiz de primeira instância, tem tribunais dos estados, são os tribunais de justiça, depois a gente tem um tribunal em Brasília, a gente tem dois, que é o Superior Tribunal de Justiça, e depois tem o Supremo Tribunal Federal. O pessoal pensa muito no Supremo Tribunal Federal, mas tem o Superior Tribunal de Justiça, que ele não julga matéria constitucional. Mas nessa circunstância, o que ele falou é o seguinte, olha, a gente transferia os poderes constitucionais, os poderes do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 juízes, aí ele não explicou se a gente escolhe 11 dos 33, ou vão ser os próprios 33, e eles fazem, às vezes, dos juízes do Supremo Tribunal Federal, porque para justamente não ter para ter essa imparcialidade, né, um outro órgão julgando, já que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, no contexto atual, está muito comprometido, né? E eu queria até pegar um outro gancho, rapidinho, assim, eu sei que tem um tempo aí, mas com a da Rosa Weber, há uma mentalidade, né, para além da questão jurídica, mas você vê que tem uma mentalidade muito de realmente se achar que eles são a autoridade suprema, mas assim, de um ponto de vista psíquico, assim, né? Porque a gente está virando quase deixou-se de ser um Estado de Direito para ser um Estado de pessoas, de 11 pessoas, ou um Estado de opinião, ou de 9 pessoas. Talvez você ache alguns ministros que estão ok, ou até menos, né? A gente não são todos, mas a maioria está silenciando ou está seguindo aqueles que estão abusando. Mas um Estado de Direito, ele se entenda, aquele Estado em que eu posso pegar uma lei, você, Alan, o Alex, o Spinelli, o Gustavo, todo mundo, a gente pode pegar uma lei, a gente lê, está escrito lá, não pise na grama. Se você está fora da grama e você não pisa na grama e vê um guarda te prende, fala, pô, mas eu não pisei na grama, né? A regra está clara lá,
Ninguém tem dúvida, todo mundo consegue ler que não é para pisar na grama, eu não piso na grama, você não pode me prender, porque eu estou fora, eu não descumpri com a regra. Mas quando as pessoas veem que um guarda, um juiz, está prendendo uma pessoa por não ter pisado na grama, e ela não pisou, e a regra diz que não pode pisar, e ela está cumprindo com a regra, a pessoa percebe que tem um abuso lá. Ninguém, desculpa o palavreado aqui, mas ninguém é idiota, todo mundo sabe ler um texto. Então as pessoas leem a Constituição, leem o artigo 5º, eu peço que as pessoas entrem no Google, peguem a Constituição Federal, leiam o artigo 5º, falar que não pode ter censura, que a pessoa tem liberdade de pensamento, liberdade de manifestação. As pessoas sabem o que é isso. E quando você vê um abuso acontecendo, a pessoa fala, olha, eu tenho uma coisa que é maior do que a autoridade de uma instituição, que é a autoridade da razão, que é o bom senso, que é o senso comum. As pessoas, é isso, sabe? A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. As pessoas sabem, elas falam, pô, tem uma coisa errada, minha razão não... a gente percebe que tem alguma coisa errada. E a gente está tentando avisar o pessoal de cima, pessoal, vocês estão exagerando. Vocês estão fugindo da realidade das pessoas que... vocês estão achando que as pessoas não sabem ler, não sabem compreender, não sabem ver o que é justo, o que é injusto, elas sabem. Elas estão avisando para vocês, vocês estão ultrapassando a linha. Volta para a linha, o juiz tem que ser contido. Quem faz a lei é um órgão chamado Congresso, né, no mundo ideal, porque no mundo ideal ele representa pessoas que estão na base, que somos nós que estamos no dia a dia, o padeiro, o advogado, o mecânico, o médico, está todo mundo com a sua profissão, e passa para alguém que se identifica, para repassa os valores dele, para ele respeitar coisas, assim, criar regras ou proteções àquela vida que a pessoa quer ter. E assim, esse é o órgão que faz lei. E é porque ele tá, em tese, ele está mais perto dessas pessoas. E essas pessoas, elas são os verdadeiros fiscais. Ninguém sabe fazer um pão melhor que um padeiro. Por quê? Porque ele está no dia a dia, ele sabe quanto sal ele coloca, quanto fermento que ele coloca. Eu não vou fazer um pão bom, eu não vou consertar um carro bom, um carro bem que nem um mecânico, eu não vou me meter a ser dentista. Mas eu sou um bom advogado. Então, porque essa é a minha área de atuação. E assim, cada um é o melhor fiscal da sua própria realidade. Então, aqueles que estão mais próximos da realidade é que tem maior conhecimento. Aquele que está distante da realidade, o juiz, ele, em geral, ele está um pouco mais distante da realidade. Ele tem que julgar várias realidades. É por isso que ele tem que ser ele tem que ser restrito, o mais restrito possível à lei. E na hora que ele extravasa isso, ele começa a desrespeitar essa massa de pessoas que está insatisfeita, falando que você está desrespeitando a gente. Você está invadindo, eu quero falar, você está prendendo gente porque está falando. Você está bloqueando conta porque o cara está querendo se manifestar. Qual o problema de se manifestar? Qual o problema de falar? Então é isso que é essa indignação das pessoas. Prender pessoas, deixa o cara falar. Se alguém quiser ver, não vê. Se quiser ver, vê. Maravilha. Deixa ele escrever o que ele quiser. Qual é o problema? Né? Aí vem com umas nomenclaturas para criar, sabe, coisas tipo Estado Democrático de Direito, que a pessoa já viu que é uma palavra que está começando a perder sentido. A gente tem que recompor o sentido verdadeiro da palavra. Que é isso? Verdade. É isso. Desculpa, eu tenho... Não, tranquilo. Gustavo, e aí a gente não vê uma notinha da imprensa, né, Gustavo? Uma notinha da imprensa sobre a fala do desembargador. Aliás, eu vou pegar já como gancho, Gustavo, e vou colocar aqui para você essa notícia que saiu agora há pouco. Após trocas e em baixa no Ibope, chefona da CNN pede demissão depois de 19 meses. Após 19 meses no cargo, Renata Afonso pediu demissão do cargo de CEO da CNN Brasil. Ela se despediu dos colegas por e-mail nesta segunda-feira e a saída acontece após a nomeação de João Camargo à presidência e de Acácio Luiz Costa à vice-presidência do canal. Com as mudanças, a jornalista perdeu poderes e foi questionada pelas suas escolhas editoriais em um momento ruim no Ibope. A verdade é, né, Gustavo, que a gente vem falando isso há muito tempo. Essa imprensa velha, carcomida, uma imprensa sem qualquer credibilidade, militante, claramente militante, só pode ter esse desfecho. É isso que vai acontecer com todos que se colocarem na posição pífia, na posição canalha, cretina, como se coloca a CNN, né? A gente está acostumado a ver aquela militante lá da tarde que diz, infelizmente, né, o país melhorou. É isso. Sobra isso para essas pessoas. E agora a CEO pediu demissão. Sabe por quê? Porque a audiência despencou. A audiência despencou. Outro dia eu estava vendo o programa Pânico, na hora do almoço, estava almoçando, e eu vi lá o Emílio dizendo, deixa eu dizer uma coisa aqui.
Estamos na frente da Globo News. É isso. A realidade é que o povo cansou dessa mídia cretina, que, por exemplo, não deu um destaque hoje na fala contundente do desembargador Sebastião Coelho. Esse é o resultado dessa imprensa velha que tem dias contados, né, Gustavo? Com certeza, e que fala do desembargador, né? Mas para falar da imprensa, para ficar fácil para entender, a gente está caminhando num dia de muito sol, um calor danado, aí você vê uma loja bonita, chega lá, tem uma aguinha? Aí o cara tem essa água quente aqui, ó, e bebe ela mesmo e agradeça a Deus. Aí do lado de fora tem uma pessoa simples, limpinho, um ambulante, mas água geladinha. Quem é que vende? O ambulante. Somos nós, os pequenininhos, que levamos as informações para vocês. Eles tentam empurrar a goela abaixo, um mundo paralelo, uma realidade que em nada está de acordo com aquilo que você está vendo no seu dia a dia. E quem é que vai consumir isso? Ninguém consome. É a receita do fracasso, né? Quem não sabe disso? Agora, voltando, e aí, obviamente, eles fazem esse papel de não pegar uma mensagem tão clara, tão didática, tão fácil de ser compreendida por qualquer pessoa. Muito boa a fala do desembargador, muito coerente. O Ivan falou, olha, parece que ele estava falando para as Forças Armadas, concordo que ele dá a receita do bolo ali, o caminho que deve ser seguido, mas ele fala para todo o povo brasileiro que está tendo acesso a esse vídeo exatamente tudo aquilo que pode, o que não pode, o porquê acontece e por que não acontece. Por exemplo, ele começa falando logo de cara da liberdade de expressão que está na Constituição. Depois ele fala que, como membro do Judiciário, ele não poderia falar certas coisas que membros do Judiciário hoje falam a 3x4. E aí ele vai construindo todo o raciocínio, ele explica por que algumas pessoas não estão conseguindo agir, porque essas pessoas, muitas vezes, querendo agir, elas não conseguem porque elas não têm a força. Somente quem tem a força para agir é que deve agir nesse momento. Enfim, a fala dele foi brilhante, brilhante. Imagina o Brasil inteiro vendo essa fala, hein? Tão importante, porque isso vai desconstruindo a narrativa dessa mídia canalha, cretina, vagabunda que a gente conhece, de que tudo é golpe, de que os ministros estão agindo do modo que eles estão agindo, porque eles são defensores da Constituição, defensores da democracia. É justamente o contrário. E aí, quando você tem um ex-juiz de um órgão tão importante como era o dele, que saiu, que jogou a toalha, que disse que não quero participar disso, e vem falar em preservar e salvar a Constituição, vai quebrando toda e qualquer narrativa. Como nós temos o doutor Ivis Gandra, que já fala, agora nós temos esse juiz, nós temos o próprio ex-juiz do Supremo, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio, que vem falando. É muito importante. E é assim que a gente vai mostrando para tudo e para todos a realidade. Para os desavisados, aqueles que ainda caem na ladainha da mídia, e para mostrar para aqueles que querem nos forçar a engolir a sua verdade, que não passa de uma mentira, que sempre surgirá alguém para defender a verdade verdadeira. Olha, nós estamos vendo mais um tijolinho na construção da quebra dessa mentira toda que está tentando ser imposta ao Brasil, ao povo brasileiro. A gente acabou de ver mais um capítulo de toda essa ação. E assim a gente vai levando a verdade para as pessoas. Foi muito bacana, muito importante. Tomara que agora os novos diretores da CNN peguem esse vídeo, que ainda está fresquinho, e coloque. Daqui uma semana, esse vídeo vai estar fresquinho. Daqui a 15 dias, esse vídeo vai estar fresquinho se nada acontecer. Por quê? Porque ele fala do momento que nós estamos vivendo, não só dos dias de hoje, do acontecimento de ontem ou de hoje, mas de todo esse período. E ele explica, tintim por tintim, o que deve ser feito. Bom, e se eles não falam nada, nós falamos, né? Porque esse é o nosso papel, a nossa função, e a gente está aqui para isso. Nós não temos nenhum compromisso com a mentira, não temos nenhum compromisso com nenhum tipo de órgão do governo, não recebemos verba, nós estamos aqui pelo povo, para o povo, e é o jornalismo que a gente faz sem ter medo de dizer a verdade. Aqui a gente não distorce fatos. Essa que é a realidade. Nós fazemos a análise. Aqui nós não discutimos transição de governo. Aqui nós não discutimos
assuntos como composição de ministérios, nem discutimos assuntos como impeachment, porque nós não reconhecemos esse governo, nós não reconhecemos esse bandido que eles dizem ter sido eleito. Nós não reconhecemos isso. Por isso que a gente nem perde tempo. Se você quiser saber notícias sobre isso, assista lá a CNN, a Globo, e tem até gente aí da direita que está discutindo sobre isso. É uma pena, né? Eu fico triste que tenha gente da direita que perca seu tempo discutindo sobre transição de governo, sobre impeachment, sobre composição de ministério. Isso, quem está fazendo, está reconhecendo que esse governo foi eleito. E como nós não reconhecemos e temos compromisso com a verdade, nós continuaremos dando destaque ao povo que está nas ruas, lutando, se sacrificando para não entregar o seu país, assim como cada um de nós. Nós fazemos a nossa parte aqui no jornal, mas também temos a nossa atuação. Nós participamos como cidadãos comuns também, assim como vocês. Podem ter certeza. A gente não fala muita coisa para não atrapalhar, a gente não dá destaque, porque não é o caso, né? Agora o protagonismo é do povo. E parabéns às pessoas que estão lutando para salvar o seu país. É isso mesmo. É o mesmo compromisso que nós temos. Quero agradecer demais a todos que participaram, ao nosso convidado especial, professor Ivan, e principalmente a vocês que nos assistiram até agora. Que Deus os abençoe, abençoe sua família, sua casa, que vocês tenham uma noite maravilhosa e amanhã estaremos juntos no Jornal da Manhã, às 10h30 da manhã. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Thank you.